Olá, pessoal. Agora são 10 horas e 23 minutos da manhã, do dia 17 de 4 de 2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. E, enfim, vamos falar agora do momento que muitos não gostariam, né, de mencionar, né? Mas agora, finalmente, a gente tem com clareza, né, a questão de que temos sim um presidente decidido, assim, claramente, né, a ruptura com a democracia. Antes eram ações que era fácil de demonstrar via teoria do eleitorado, e agora a coisa se fica confirmada, e qualquer um que fique com aquele papo assim, não, ele não é um ditador, de jeito algum, não, ditadores são o STF, é o Congresso, e ditadores são os governadores. Era o papo, né, que os olavistas vinham fazendo, e os olavistas e os guedistas que os bajulam, né, mas agora é muito difícil, né, porque o presidente, ele vai para com tudo ou nada, tentando uma ruptura com a democracia. Como que ele está fazendo isso? Usando teoria da conspiração. E, conforme a matéria da Folha de São Paulo, olha só a gravidade do que nós estamos vendo. Olha a gravidade disto. Ele diz que tem supostos dados de inteligência de um plano que envolveria o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador de São Paulo, João Dória, e parte do STF para derrubá-lo num golpe. Ele não deu maiores detalhes, né? Mas agora essa conversa está sendo espalhada. E a questão é dados da inteligência, vindo do quê? Da BIM. Então, né? Bom, olha então a gravidade total. Então nós temos um presidente da República em uma plena democracia acusando pessoas dos três poderes de um plano conspiratório para derrubá-lo. E ele não apresenta provas de sua acusação. Ele já tinha feito teoria da conspiração várias vezes, né? Então, por exemplo, a questão do Adélio, né, que até onde se sabe é um lobo solitário, que em setembro de 2008 deu uma facada nele durante um comício. Um comício, não, ele estava numa caminhada com os correligionários dele e sofreu uma facada. A partir daí, criou-se um monte de discursos, né, dizendo quem mandou o Adélio matar Bolsonaro. Isso era uma teoria da conspiração. Ele não tem nenhuma prova de que há mandantes. Então fica perguntando, quem são os mandantes? Isso é, claro, truque de teoria da conspiração. E sempre a gente lembra que é importante botar o dedo na cara e exigir que essas pessoas que fazem acusação sem provas tenham que provar. Mas a mania de deixar, de ser relapso e deixar o cara ir fazendo teoria da conspiração, do tipo, ai, é doidinho, é apenas um doidinho. Quer dizer, a pessoa que faz teoria da conspiração é só um doidinho. Então você deixa fazer, né? E vê até onde vai, né? Por exemplo, na época das investigações envolvendo Flávio Bolsonaro, também saiu, esse pessoalzinho saiu com teoria da conspiração dizendo, né? Não, isso aqui a gente está armando, estão tentando armar uma acusação. Quer dizer, então, quando você faz uma teoria da conspiração deste tipo, você está colocando o quê? A polícia de um Estado em dúvida, em xeque. Então não é apenas uma história de doidinhos. Essas teorias da conspiração, elas têm objetivos de poder. Então você está tirando o crédito de uma polícia, né, para dizer que ela está armando contra você. O que se deve fazer quando essas pessoas fazem teorias da conspiração desse tipo? Colocá-las na parede e forçá-las a entregar provas. Mas o pessoal não costuma fazer isso, então deixa e prefere. Ah, é doidinho, é doidinho. Tudo bem, então tem que ver até onde vai. E aí o Bolsonaro, ele aproveitou então uma situação de crise do Covid, ele acabou de, né, demitir um ministro. Então as pessoas já estão mais prontas, parece, para cobrar dele um plano. O que ele faz? Ele já sai com uma teoria da conspiração. E vai jogando merda sem ter que apresentar provas. Agora é preciso saber se as pessoas vão exigir provas dele
Ou seja, vão botar o dedo na cara dele e falar, apresente as provas, porque isso é uma situação muito complicada. Porque se ele não apresentar provas, não precisar apresentar provas, então ele vai capitalizando, e ele vai esgarçando, vai rompendo mais o tecido social, né? E vai acirrando os ânimos, então ele pode ser que ele vai ver até onde consegue. Lembre-se que ele apresentou uma acusação tempos atrás, falando sobre fraude na eleição. Teve fraude na eleição, né? Alguém pediu para ele, exigiu que ele apresentasse provas? Não? Então, ele capitaliza. Toda vez que a pessoa faz uma acusação desse tipo e não apresenta provas, então ele vai capitalizando, vai capitalizando, vai capitalizando, né? Até ele vai conseguir, pode ser que consiga ou não o objetivo. Então, se vocês quiserem ainda ficar testando, deixando ele escalar, beleza. Eu acho que isso está criando uma situação onde talvez ele tenha que, talvez ele seja obrigado a ir para ruptura violenta. Então, talvez ele copte uma parte, talvez não sei o que tem, tá? É preciso ver até onde querem testar a brincadeira, né? Eu vi, deu para notar que isso é jogar muito forte. Observe que nessa teoria da conspiração veio até a seguinte informação: seriam dados da inteligência, muito provavelmente vindos da ABIN. Então ele está dizendo que está espionando parte do STF, governador e presidente da Câmara. Bom, se ele pode espionar, então ele pode fazer o que ele quiser. Não importa se é legal ou não. Né? Vai para a ruptura. Né? É uma ruptura civilizacional. Então ele tem que esticar a corda. Se esticar a corda, sai ali, vai além dos limites que nós estamos esperando. Normalmente, esse tipo de recurso, dessas teorias da conspiração lançada contra pessoas dos poderes, em ditaduras com aquelas pessoas mais corajosas, elas resultam sim em violência, em morte, em assassinato de pessoas. Por exemplo, na Guiné Equatorial, uma das especialidades do Macias Nguema, entre 1969 e 1979, era lançar teorias da conspiração desde que ele chegou ao poder. Logo no começo, ele já acusou o ministro das Relações Exteriores dele, Anastácio Ndongo, uma coisa assim, de estar em conspiração com os espanhóis. Logo, ele difundiu isso aí, não apresentou prova nenhuma. O que ele fez? Logo, horas depois, o Ndongo estava numa cela sendo torturado e seria morto dias depois. Então, esse é um resultado de teoria da conspiração, né? De novo, não estou dizendo que o Bolsonaro tem poder de violência neste momento para sair matando as pessoas que ele está apontando nessa teoria da conspiração. E que ele talvez tenha essa disposição, a coragem, né? Mas o jogo é para quebrar, romper mesmo o tecido social, porque ele está colocando em dúvida poderes. Então, se ele está colocando em dúvida o presidente da Câmara e se está colocando o STF, então vai sobrar o quê? A violência. E ver até onde vai. As pessoas estão dispostas a comprar a briga, né? Esta é uma equação lógica, tá? Eu não estou dizendo aqui, prestem bem atenção, não estou dizendo que ele tem o poder de violência em mãos para fazer isto. Mas ele já tem o discurso e ele já tem o costume. Ele faz teorias da conspiração, ele bota o dedo, ele acusa e não apresenta provas. O fato de não apresentar provas dá uma sanção para que ele possa escalar mais. Então ele, muito provavelmente, ele vai ter que pensar no que ele vai fazer. E ele vai falar, olha, eu lancei uma teoria da conspiração aqui, o pessoal não me botou na parede, né? Então, acho que a gente pode tentar. Isso não significa que ele consiga. Porque nós estamos falando que ele vai no meio de uma epidemia, ele vai lançar essa dúvida, né, contra os poderes no meio de uma epidemia, e aí é preciso ver se ele vai ter força suficiente para uma ação que necessariamente teria que ser brutal. Né? Então é o poder, é o tudo ou nada. Né? E este é o risco de você ter uma seita destrutiva no poder. O nível de pessoas que está abaixo do Bolsonaro é muito baixo. Eles topam tudo, até colocar uma nação de mais de 200 milhões de habitantes em risco de uma ruptura institucional em plena pandemia. Né? E ele está fazendo isso porque ele resolveu apostar. Então é um jogo. Né? É um jogo aonde vale a brutalidade. Né?
Então, a gente pode cair. Veja, eu não estou dizendo vamos cair. Não, as possibilidades estão abertas. Né? O que você... É possível ainda tentar fazer alguma coisa? Exigir que ele apresente provas. E que ele seja chamado a responder o que é essa tal de inteligência dando informação para ele sobre STF, presidente da Câmara e o governo de São Paulo? O que é isto? Viramos, então, Haiti, da época do François Duvalier, a Guiné Equatorial, do tempo do Nguema, Iraque, do tempo de Saddam Hussein. Então, ele vive numa democracia, pensa como um autocrata, mas já age como se a gente estivesse numa autocracia. E que as coisas, então, vão ter que ser resolvidas do quê? Com acusação sobre pessoas dos poderes, sem apresentar provas, e ainda dizendo, na pose, assim, não, tem informação de inteligência contra vocês. Então, ele está usando já, isso é o que fica claro, né? A máquina do Estado para perseguir adversários. Então, podemos dizer que está valendo tudo, não há regras. Se não há regras, a violência impera. Mas ele tem que ser pressionado a pagar um preço moral por fazer uma acusação sem provas. E tem que responder por essa questão de inteligência, dando informações sobre STF, presidente da Câmara, e o governo, e uma pessoa do governo estadual. Se ele não for pressionado, então aí ele vai ter que esticar esta corda. E aí a gente vê até onde ele aguenta. Se ele tem força, se ele tem a brutalidade necessária, né? Se ele tem a coragem, porque o jogo vai ter que ser pesado, né? Nós vamos passar vergonha perante a comunidade internacional, porque vai ter que ser... Isso é um jogo bem pesado, isso é jogo para a autocracia. Não vejo que vale a pena chamar um cara assim de apenas um doidinho. Não, isso é um jogo muito pesado. Não dá para saber se ele tem bala na agulha para o jogo pesado que ele quer. Isso aqui tá assim. Agora vai ficar o clima. Existiu espionagem sobre STF, sobre presidência da Câmara e sobre um governador de Estado. Isso vai ser normalizado? Vai se tornar aceitável? Se isso se tornar aceitável, ele ganha e ele vai ter que avançar. Se ele não precisar apresentar provas dessa teoria da conspiração, então ele significa que ele vai poder inventar mais conspirações, cada vez mais brutais, né, mais intensas. Quem sabe ele pode inventar uma teoria da conspiração dizendo: agora eu descobri, com informação da inteligência, cada vez mais inteligente, de que agora eu tenho esse pessoal que está conspirando, ele quer, na verdade, me matar. Opa! Aí a coisa vai mudando, vai escalando, né? Então vamos ver até onde isso aí vai. Eu acho que vale a pena dar uma brecada nesses jogos do presidente, porque o jogo vai ser bem pesado. É normal, né? Esse tipo de coisa não é feita de graça, né? Ele está envolvendo muita gente, né? Se envolver a BIM nisso aí, mesmo, seja verdade ou não, mas isso é envolvendo uma ameaça. Então é a ruptura com a civilização, né? Isso já é um ambiente de, provavelmente, não se sabe se ele está, né, prevendo que com a saúde entrando em colapso, a gente entra num clima de Estado fracassado. Né? E o Estado fracassado, tipo Afeganistão, Iraque, é um Estado para se fazer qualquer coisa. Né? E provavelmente ele esteja preparando um terreno para isso. Né? É perigoso, é um jogo bem perigoso que nós temos pela frente e eu acho que vale a pena ficar de olho. Né? Não estou dizendo aqui qual o resultado, quem vai ganhar, o nível de violência que vai acontecer, se até vai concretizar, mas é um ambiente criado de instabilidade, não vale tudo, ou seja, não há regras. Né? Então dá para ver que o Bolsonaro não quer jogar com regra nenhuma. E isso sempre é perigoso em qualquer lugar do mundo. Beleza? Vamos ficar de olho aí, porque a coisa não vai ser leve não, tá? Valeu, gente. Um abraço.